Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre razão e proporção. O que é uma razão? Sempre que você ouvir essa palavra na matemática, uma razão, você vai lembrar que vai ser uma divisão entre dois números, vai ser uma fração. E através da razão, a gente pode comparar duas grandezas. E como eu falei para vocês, essa palavra está relacionada com a operação de divisão. Como assim, professor, eu posso comparar duas grandezas? Vamos pegar esse exemplo aqui. Uma máquina produz 3 peças a cada 5 horas. Qual é a razão entre o número de peças e o tempo? O tempo que elas são produzidas, certo? Então, a gente quer fazer uma razão entre o número de peças, que é 3 peças, e o tempo que elas demoram para ser produzidas, que são 5 horas. Então, a minha razão vai ser o número de peças, eu vou colocar aqui número de peças, dividido pelo tempo em que elas demoram para ser produzidas. Então, vai ser dividida pelo tempo, certo? Então, o número de peças, nesse caso aqui, são 3 peças, então eu vou escrever aqui na frente. Vai ser 3 peças, dividido pelo tempo que elas demoram para ser produzidas, que nesse caso aqui são 5 horas, tá? Então, a minha razão fica 3 sobre 5. E qual que é o significado disso? Isso aqui tem um significado. Isso aqui significa que a cada 5 horas eu consigo produzir 3 peças. Na verdade, essa máquina consegue produzir 3 peças. Então, a cada 5 horas, a máquina produz 3 peças, tá? Esse é o significado, certo? Dessa razão aqui. Então, a gente compara duas grandezas. Nesse caso, o número de peças com o tempo que elas demoram para ser produzidas, beleza? Bom, vamos falar também aqui como que nós podemos simplificar uma fração, tornar uma fração irredutível. Bom, para simplificar uma fração, a gente vai pegar esses dois números aqui, o numerador e o denominador de uma fração, e vai dividir pelo mesmo número, tá? E vocês começam a dividir por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Então aqui, por exemplo, o 24 e o 30. Primeiro, vamos reparar aqui se esses dois números são pares. Se esses dois números forem pares, eu consigo dividir eles por 2. Nesse caso aqui, o 24 e o 30, eles são pares. Então, eu consigo dividir o 24 por 2 e eu também consigo dividir o 30 por 2, certo? Então, fazendo essa divisão em cima e embaixo, aqui vai ficar 24 dividido por 2 dá 12. E aqui, 30 dividido por 2, isso aqui dá 15, certo? Então, fiz uma simplificação. Eu posso dividir por o 12 e o 15 por 2 de novo? Não consigo mais. O 12 eu até consigo, mas o 15 não. O 15 é um número ímpar, eu não consigo dividir mais por 2. O próximo número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo é pelo número 3. Então, eu vou dividir aqui agora em cima e embaixo por 3. Então, aqui vai ficar 12 dividido por 3, isso aqui dá 4. E 15 dividido por 3, isso aqui dá 5, certo? Agora, eu não consigo dividir o 4 e o 5 mais, certo? Então, essa daqui é a minha fração irredutível, 4 sobre 5. Ou você pode fazer isso aqui de forma direta, tá? Vou mostrar como fazer isso aqui de forma direta. Não é obrigado, mas caso você queira, você pode pegar a fração, a nossa mesma fração, que é o 24 sobre 30, e dividir pelo maior número que é possível dividir os dois. Nesse caso, é o nosso máximo divisor comum. Já vimos esse conteúdo também. O maior número que nós conseguimos dividir o 24 e o 30 ao mesmo tempo é por 6, tá?
Então, eu consigo dividir 24 por 6 e consigo dividir o 30 também por 6. 24 por 6 dá 4. E 30 por 6, isso aqui dá 5, tá? Então, esse aqui é um método direto de fazer. Se você não der conta de fazer desse jeito, não conseguir imaginar o maior número, né, o máximo divisor comum dos dois, não tem problema. É só fazer assim que você não corre o risco de errar. Fazer passo a passo, tá? Vamos pegar o 45 sobre 60, essa razão aqui, 45 sobre 60, e vamos também tornar ela uma fração irredutível. O 45 é um número ímpar, então eu não consigo dividir por 2, tá? Então eu vou dividir essas duas frações aqui por 3. Consigo dividir as duas por 3. Então aqui eu vou pegar o 45 e dividir por 3. E o 60 também dividir por 3. 45 dividido por 3, isso aqui dá 15. E o 60 dividido por 3, isso aqui dá 20, certo? Então eu fico com a minha fração 15 sobre 20. Por 3, eu não consigo dividir mais. O 15 eu até consigo dividir por 3, mas o 20 não. Mas eu consigo dividir os dois por 5, tá? Por 4 eu não vou conseguir, porque o 15 é ímpar. Eu não vou conseguir dividir por um número par, mas por 5 eu consigo. Então eu vou dividir em cima e embaixo. Vou dividir aqui em cima e aqui embaixo por 5. 15 dividido por 5, isso aqui dá 3. E 20 dividido por 5, isso aqui dá 4, certo? Então, 3 sobre 4 é minha fração irredutível. Eu não consigo mais simplificar. Ou você pode também fazer da forma direta, tá? Você pode pegar isso aqui. Vamos pegar novamente a nossa fração aqui, que é o 45 sobre 60. E vamos pensar qual que é o máximo divisor comum dela. O máximo divisor comum dessa fração, 45 sobre 60, é o número 15, tá? Então, eu consigo dividir por 15 em cima e embaixo. 45 por 15, isso aqui dá 3. E 60 por 15, isso aqui dá 4, certo? Então, novamente, cheguei na minha fração irredutível. Se não conseguir achar o máximo divisor comum, você pode fazer passo a passo, como eu fiz aqui, tá? Não tem nenhum problema e você não corre o risco de errar, tá? Bom, gente, e o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, quando eu pego duas razões e monto uma igualdade entre elas, eu chamo isso de proporção, mas tem uma condição para ela ser uma proporção, tá? E para saber se ela é ou não proporção, a gente deve aplicar a propriedade fundamental da proporção. E o que é essa propriedade fundamental? Vamos pegar esse exemplo aqui. 2 sobre 3 é igual a 4 sobre 6. Eu quero saber se isso aqui é uma proporção. E como que eu vou fazer para descobrir isso? Eu vou fazer o seguinte, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Como assim, professor? Eu vou pegar os extremos, né, vou multiplicar esse que está aqui por esse que está aqui, e essa multiplicação tem que ser igual a esse número que está aqui por esse que está aqui, tá? Então, no caso, 2 vezes 6 tem que ser igual a 3 vezes o 4, tá? Então, como que isso aqui vai ficar? Eu vou pegar 2 vezes 6, 2 multiplicado por 6. Isso aqui tem que ser igual a 3 vezes o 4. Ou seja, o produto dos extremos, o produto de 2 e 6, tem que ser igual ao produto dos meios, o produto de 3 e 4, tá? Essa é a nossa regrinha que a gente tem que respeitar. Então, 2 vezes 6, isso aqui dá 12. E 3 vezes 4 também dá 12. Bom, os dois lados deram o mesmo valor. Quando isso aqui acontece, significa que esses dois valores aqui, 2 sobre 3 e 4 sobre 3, são uma proporção. Ou, desculpa, 4 sobre 6 são uma proporção. E a gente tem uma forma de ler isso aqui, né? A gente lê da seguinte forma. 2 sobre 3, 2 está para 3, assim como 4 está para 6, tá? Essa é a forma de ler. 2 está para 3, assim como 4 está para 6.
e como deu o mesmo resultado, isso aqui é uma proporção, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui. 5 sobre 6 é igual a 10 sobre 12. Vamos verificar se isso aqui é uma proporção. E como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar o 5 pelo 12. Então aqui vai ficar 5 vezes 12. Isso aqui tem que ser igual a 6 vezes 10, né? O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Então aqui vai ficar 6 vezes 10. 5 vezes 12, isso aqui dá 60. E 6 vezes 10 também dá 60. Como deu o mesmo resultado, a gente diz que isso aqui é uma proporção. E a gente lê da seguinte forma: 5 está para 6, assim como 10 está para 12, tá? E o nosso outro exemplo aqui é o seguinte: a gente tem a proporção 3 sobre 7 é igual a 6 sobre 21, né? Na verdade, eu quero verificar se isso aqui é uma proporção. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto dos extremos, 3 vezes 21. Então, aqui vai ficar 3 vezes 21. Isso aqui tem que ser igual a 7 vezes 6. O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Então, aqui vai ficar, tem que ser igual a 7 vezes 6. 3 vezes 21, isso aqui dá 63. E 7 vezes 6, isso aqui dá 42, certo? Então, 63 é diferente de 42. Então, vou colocar até um sinal de diferente aqui, ó. 63 é diferente de 42. Quando isso aqui acontece, significa que esses valores aqui não são uma proporção, tá? Então, esse último exemplo aqui não é uma proporção, porque esse valor aqui da esquerda é diferente do valor da direita, tá bom? E o nosso último exemplo aqui fala o seguinte: monte a razão e interprete o resultado. Letra A. Um carro percorre 50 km com 5 litros de combustível, tá? Então, eu vou montar a razão entre o número 50 e o número 5, né? Nesse caso aqui, a gente tem a quilometragem, né? A distância que ele percorreu aqui. Então, eu vou colocar a distância. E a gente também tem os litros de gasolina que ele gasta para percorrer essa distância, tá? Então, a minha razão vai ser a distância dividido pelos litros de combustível, certo? E qual que é a minha distância? A minha distância aqui percorrida é de 50 quilômetros. 50 quilômetros. E com quantos litros que ele percorre essa distância? Com 5 litros, certo? Com 5 litros. Então, a minha razão fica 50 sobre 5. Essa razão, eu consigo simplificar ela por 5. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 5, certo? Então, 50 dividido por 5, isso aqui dá 10. E 5 dividido por 5, isso aqui dá 1, certo? Então, a minha razão ficou 10 sobre 1. E qual que é o significado disso? Ele pede para interpretar o resultado. A interpretação disso aqui é a seguinte: isso significa que meu carro ele percorre 10 km com 1 litro de gasolina, certo? Então, o carro percorre 10 quilômetros com 1 litro. Com 1 litro de combustível, certo? Essa é a nossa interpretação. O carro ele percorre 10 km com 1 litro de gasolina, certo? E a letra B. Uma máquina produz 450 peças de carro em 3 dias, certo? Então, vamos montar a nossa razão. Qual que vai ser a razão aqui? Vai ser o número de peças dividido pelo tempo que ela demora para produzir essas peças. Então, a minha razão vai ser o número de peças dividido pelo tempo
dividido pelo tempo que elas demoram para ser produzidas, certo? Então aqui a gente tem que o nosso número de peças é 450 peças e o nosso tempo que essas peças são produzidas são 3 dias. Então vai ficar 450 sobre 3. Isso aqui eu consigo simplificar por 3 em cima e embaixo. Eu consigo dividir 450 por 3 e também consigo dividir 3 por 3. 450 dividido por 3, isso aqui dá 150. E 3 dividido por 3, isso aqui dá 1, certo? Então, a minha razão ficou 150 sobre 1. Qual que é a interpretação disso? Isso quer dizer que a minha máquina, ela produz 150 peças a cada um dia, tá? Então a máquina produz 150 peças a cada um dia, certo? Essa é a minha interpretação aqui dessa letra B, beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês!